Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a primeira reflexão bíblica da semana e nós vamos falar mais uma vez sobre o medo. Nós vamos, na verdade, retomarmos ao Salmo de número 34. Semana passada nós falamos sobre o medo. Nós falamos que o medo revela a nossa humanidade e as nossas fragilidades. Falamos que o medo nos possibilita ver que nós não somos autossuficientes. Eu também citei na semana passada uma frase do escritor francês Jean Paul Sartre. Ele disse: "Todos os homens têm medo. Quem não tem medo não é normal. E isto não tem nada a ver com a coragem. Até porque nós temos medo de morrer, nós temos medo do fracasso, nós temos medo de perder alguém, nós temos medo de adoecer. Nós temos medo da tragédia, nós temos medo de não conseguirmos sustentar as nossas famílias, às vezes nós temos medo de crítica, enfim. Atualmente nós estamos vivendo uma época de medos, uma época muito difícil. A pandemia está trazendo muito medo às nossas famílias, a pandemia está assustando o mundo e tem causado muito medo. Bem, eu quero refletir mais uma vez no Salmo de número 34, o Salmo nos diz da ocasião em que Davi, o rei Davi, se fingiu de louco diante do rei Aques, rei de Gate, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. O Salmo 34 começa assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por esse foi expulso, e ele foi. O Salmo 34, como nós vimos na semana passada, é um salmo de gratidão a Deus pelo livramento operado por Deus à vida de Davi das mãos de Aques, o rei de Gate. E aqui Davi faz algumas coisas. Então, nessa semana o primeiro destaque é que Davi buscou a Deus. Davi buscou a Deus. Queridos, depois de dizer ao medo o tamanho do grande Deus que ele servia, Davi se pôs a buscar a presença de Deus, ou seja, ele buscou a ajuda de Deus. O Salmo de número 34, os versos 4 a 6 nos dizem: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Queridos, que belo testemunho, que bela declaração, que grande testemunho de livramento. Davi está relatando aqui uma experiência pessoal de buscar o Senhor e de achá-lo. Segundo o teólogo Alan Hartman, o verbo buscar no hebraico frequentemente pressupõe uma busca diligente, ou seja, o seu clamor foi ouvido e ele recebeu uma resposta da parte do Senhor. Davi encontrara os livramentos dos seus temores que lhe oprimiam. Davi olha para Deus, e olhar para Deus é o mesmo que buscá-lo, e os que olham para Deus não fazem em vão. Ninguém que clame a Deus se sentirá desapontado. Aliás, há um brilho no rosto quando nós buscamos a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, a mão de Deus é estendida a mim e a você. Meus queridos irmãos e irmãs, quais são os nossos medos? Ou melhor, quais são os seus medos? Esses tempos que nós estamos vivendo estão se revelando tempos de muitos receios. Nós estamos com medo do futuro, com medo do Covid-19, com medo da crise financeira. Nós estamos com medo da morte. São mais de 135 mil brasileiros que perderam as suas vidas. Tudo isso pode gerar muito medo em nós. Franklin Roosevelt disse: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Davi tinha motivos reais para temer por sua vida. No entanto, mesmo diante do medo, ele busca a presença de Deus, aquele que pode nos socorrer em meio aos perigos da vida.
Com isso eu não estou dizendo que os nossos medos não são reais. Eles podem até ser. Mas nós precisamos descansar na verdade que ao buscarmos a Deus, nós seremos por Ele acolhidos, atendidos, abençoados e protegidos. Diante das dificuldades que estamos enfrentando atualmente, nós precisamos buscar a Deus, como Davi fez, o verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A Bíblia Mensagem nesse verso diz: o Eterno me encontrou mais do que necessitado e me libertou dos meus medos. Que Deus nos ajude e que nós busquemos a presença de Deus nos vínculos do Calvário.